Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma degustação um pouquinho mais aprofundada com vocês aqui. Vocês devem ter visto que no último Reel eu passei para vocês poderem baixar aqui esse mapa de sabores aqui para vocês terem uma degustação mais completa dos seus whiskies, certo? E você consegue baixar ele está no link da bio lá, você vai entrar e você vai ver a loja do mapa, vai ver lá os links para os grupos e mais embaixo vai ter lá um arquivo em PDF que você consegue baixar isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para vocês como é que a gente faria uma degustação e aí nos próximos dias a gente vai estar escolhendo qual que vai ser o próximo whisky para a gente fazer a degustação do próximo mês, ok? Para a gente fazer uma degustação online, todo mundo aqui aprendendo um pouco sobre aromas e sabores do whisky. Então, para quem já viu o reel que eu mandei, o vídeo que eu mandei anteriormente, ele basicamente explica que a gente tem aqui o local onde você tem a pontuação das bebidas, tá vendo? Que vale 100. E cada um dos itens aqui tem uma pontuação máxima. Então, por exemplo, aparência você pode fazer de 0 a 10. Nariz, ou aromas, né? 0 a 25. Boca, ou paladar, 0 a 25, e finalização, 0 a 25. E a complexidade, que é de 0 a 15. Quando a gente faz essa soma, a gente vê que fecha 100 pontos. Então, o que vai acontecer? A gente vai preencher isso daqui ao longo dessa degustação e vamos entender como é que isso aqui funciona. E aí, assim, uma coisa que eu fiz hoje, para a gente conseguir usar isso daqui direitinho, é que, não sei se vocês viram, são 3 tacinhas aqui, como se fossem 3 whiskies para você fazer, porque eu acho que quando você faz com 3, a coisa fica muito mais interessante, você consegue aproveitar muito mais os aromas e sabores. E eu escolhi hoje 3 whiskies, que eles já estão aqui até descansando, da mesma linha, que depois a gente vai preencher aqui, vocês vão entender. Então, basicamente, eu escolhi um Balvenie Peated Triple Cask 14 anos, que está aqui. Eu escolhi outro Balvenie Caribbean Cask 14 anos, que está aqui. E escolhi um Balvenie 21 anos Madeira Cask, que está aqui, certo? Então, peguei 3 whiskies da mesma região, da mesma destilaria, mas a gente pode fazer de diferentes destilarias da mesma região, ou um whisky de cada região, sei lá, um de Speyside, um das Highlands, outro das Lowlands e por aí vai. Então deixa eu deixar eles do lado aqui, para a gente começar a preencher aqui o nosso mapa dos sabores. Então o que vocês começam colocando aqui? Então, por exemplo, aqui em cima vocês vão ver que está escrito país de origem. Então os 3 são escoceses, certo? Vou escrever os 3 aqui, Escócia, né? Aí tem a parte da região. A região a gente consegue, muitas vezes, tá escrito aqui no rótulo da onde que vem. Mas, como não está escrito aqui, a gente pode falar que os Balvenie eles são da região de Speyside. Então, por exemplo, a gente já colocou o país escocês, região Speyside, certo? Aqui embaixo eu coloquei barril usado, porque eu acho que é interessante você saber quais são os barris usados em cada um desses whiskies para você poder anotar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Triple Cask, que é o Peated, né? E aqui tem informação, quer ver? Ó, lá, aqui do lado, ó. Então, por exemplo, esse Balvenie Triple Cask, a gente tem informação aqui que ele foi feito em barris de primeiro uso Bourbon, barris de reuso Bourbon e Sherry. Então, basicamente, quais são os barris usados aqui? A gente pode colocar que são Bourbon e Sherry. O outro, que é o Caribbean Cask, a gente também tem as informações aqui falando dos whiskies. E aqui fala o seguinte, que ele foi maturado em barris tradicionais de carvalho e depois transferido a barris que tiveram rum caribenho na sua maturação. E o terceiro é o Balvenie 21 anos, onde a gente tem a informação aqui também falando a mesma coisa, que é feito em barris tradicionais de carvalho e depois ele é transferido para uma maturação em barris de madeira que continham barris de vinho de madeira. Então a gente sabe aqui qual a região dos 3, qual a origem, quais os barris usados, e aí, e os alambiques? Alambique você consegue a informação desses
desses whiskies de acordo com a destilaria. Então, muitas vezes, a hora que você está fazendo, dá uma googada, vai até o site da destilaria ou pega mesmo sites de referência que fazem avaliação das destilarias, tudo, que você consegue achar. Então, por exemplo, se você pegar os alambiques da Balvenie, eles têm 7 alambiques com formato meio de cebola, vou botar a foto aqui para vocês verem, que não tem o pescoço muito alto e o braço ele é descendente, ele é descendo. Então a gente tem um pouco de dificuldade, porque você tem o formato da cebola embaixo, depois tem mais um formato arredondado em cima e depois vem o pescoço e desce o braço ascendente, certo? Então a gente tem um pouco de dificuldade para o destilado entrar em contato bastante ali com o cobre e tirar um pouco das características mais pesadas desse whisky, só que ao mesmo tempo a gente não tem a dificuldade no braço, você não tem um refluxo ali também no braço que faz essa bebida voltar e ficar ainda mais frutada, mais leve, mais floral. E isso traz uma característica bem presente ali no destilado da Balvenie, é a característica de mel. Então a gente tem ali os alambiques em formato de cebola, com os braços descendentes. Então você vai completar os 3 aqui. Então, basicamente, você já tem informações de país de origem, a região, barril usado e o formato dos alambiques. Então isso vai te dar muito mais facilidade na hora de você experimentar esses whiskies. Bom, e aqui você vai ter A, B e C, certo? Esse A, B e C, você vai colocar o nome dos seus whiskies. Então, por exemplo, o meu whisky A é o Balvenie Peated Triple Cask. B é o 14 anos. O Peated também é 14, tá? 14 Caribbean Cask. E o último é o 21 anos Madeira Casks. Agora a gente vai começar a avaliar de verdade os nossos whiskies. A gente já tem as informações e agora a gente vai começar a dar nota para eles. Os 3 whiskies, informação que eu acho que é muito importante. Eles têm adição de corante? Não tem adição de corante. Então isso é muito importante porque o primeiro item que a gente vai avaliar aqui é a coloração desses whiskies. Então, por exemplo, quando a gente pega o 14 ano Triple Cask, ele tem uma cor bem bonita, tá vendo? Um dourado para um 14 ano, que eu acho uma coloração bem consistente, que mostra que foram barris aqui de qualidade que foram usados aqui, certo? E aí a gente já sabe que ele tem a maturação em barris de primeiro uso, de bourbon, barris de refil de bourbon e finalização em sherry, né? Então, realmente, essa coloração dele aqui, eu acho que está condizente com essas 3 maturações. Se eu fosse dar uma nota na aparência dele de 0 a 10, eu daria aqui um 8. Agora, avaliando a aparência do Caribbean Cask de 14 anos. A gente sabe que esse Caribbean Cask usa barris tradicionais de carvalho e finalizado em barris de rum. Olha a cor dele, que bonita também. 14 anos. Ó, cor bem bonita. Também eu vou botar uma nota. Agora a gente tem o Balvenie de 21 anos aqui. E a gente vai avaliar também as cores. Sabemos que esse de 21 anos ele é maturado um tempo em barris de carvalho e depois ele é finalizado em barris de vinho fortificado. A aparência também está condizente com os barris e eu vou botar a minha notinha que eu acho aqui interessante. Agora vamos à parte do nariz. E aí quando a gente fala parte do nariz, meu amigo, aí vocês vão pegar aqui a sua rodinha de aromas e vamos ver como é que a gente vai usar isso aqui, certo? O que a gente pode fazer usando essa roda de aromas e sabores aqui? Vamos começar aqui pelo 14 anos Triple Cask, certo? O que eu consegui sentir aqui de primeira? Turfa, certo? Aí a gente vem na roda de sabor, tá aqui. Você tem o turfado, aí as informações, eu vou falando para vocês. Aqui tá dizendo que você pode ir para duas vertentes, que é o medicinal e o defumado. Para mim ele tá mais um defumado. Então, quando você vai para o defumado, ele te dá algumas notas aqui, como por exemplo, brasa, turfa fresca, salmão defumado, chá preto,
fumaça de turfa, fogueira, e também tem um medicinal que é naftalina, ácido carbólico, fenol, álcool cirúrgico, iodo. Então o que você vai fazer? Você vai cheirando aqui. Pô, pra mim tem um turfado. Pô, pra mim, salmão defumado é uma coisa que aparece aqui. Então no nariz eu posso colocar aqui. Inclusive, gente, assim, a gente tem a nota para colocar, mas embaixo você tem as notas. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, no nariz você pode colocar salmão defumado. Foi uma nota que eu, sim. Para mim tem uma notinha de bacon. Vou colocar aqui bacon. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu acho que fica parecido aqui. Vocês entenderam que assim, isso daqui é uma referência, mas você vai sentindo mais coisas aqui, certo? Então tô aqui tentando entender o que isso daqui tem para me oferecer. Ao mesmo tempo, eu tô sentindo alguma coisa mais maltada aqui. E aí você tem aqui, ó, malte. No malte você pode partir para grãos, polpa ou frutas secas. Para mim tá mais para um frutado mais tropical, alguma coisa mais doce. Então o que teria aqui? Pêssego e banana. Cara, pra mim tá um pouco mais, talvez, pra um tropical, mais uma calda de frutas, sabe? Então vou colocar aqui. E aí você vai passando as notas. Aí, ok. Fiz esse, vou partir pro segundo. Esse daqui eu já acho ele mais floral. Aliás, faltou uma coisa, né? Qual a nota do nariz desse daqui? Equilibrado. Outra nota que eu acabei de sentir, bolacha creme cracker aqui. Bolacha creme cracker. Agora vamos pro outro. Aí, uma nota que eu tô sentindo, mel. E você pode ir olhando a sua roda de sabores para pegar referências também. Por exemplo, deixa eu ver. Algo bem doce, bem frutado, bem... Aí beleza, pus as minhas notas aqui. Mesma coisa agora, com 21 anos, mais fresca. Já veio algo mais fresco. Aí, por exemplo, o que a gente tem de fresco aqui? Cara, eu tô sentindo uma nota que eu nunca tinha sentido aqui, que é menta. Tá vendo como é legal você colocar os três separados para vocês sentindo? Junto com menta tá vindo alguma coisa frutada. Aí eu venho aqui, frutado. O que de repente pode ter de frutado aqui? Figos secos, frutas cristalizadas. Cara, não é por esse caminho. Frutas tropicais. Acho que de repente um pêssego. Então vou pôr aqui um pêssego. Tô sentindo. Tem uma complexidade boa, ok. Vou dar aqui minha nota, ok. 9. E aí vamos à parte mais gostosa agora, que é provar, certo? E aí, mesma coisa, você vai pegar o seu, você já tem as referências, ele é feito com barris usando bourbon, sherry, Speyside, é um 14 anos triplamente destilado, ele tem turfa, então vamos lá. Finalização. É importante você pensar o seguinte, no nariz a gente tem que colocar de 0 a 25, certo? Então eu vou colocar 23. Na boca é de 0 a 25. E agora vamos partir pro terceiro, que é o 21 anos, Madeira Cask. Vamos lá. E aí depois que você experimentou todos, é legal você colocar a finalização e na sequência você já saber qual que é a complexidade que você achou desse whisky, levando em consideração os aromas, sabores e a finalização dele. Aí você pega e coloca a notinha aqui, vou colocar a minha. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a sominha agora aqui de todos esses whiskies para saber quanto que deu a nota dos seus whiskies. E aí depois de você fazer todo esse processo, o que você vai ter aqui? Você já vai ter entendido de onde veio o seu whisky, qual que é a região, quais são os aromas que aquela região de repente fornece e se está batendo com esse whisky, porque a gente fala, por exemplo, a região de Speyside tem X sabores, mas aqui, por exemplo, a gente tem turfado de Speyside, da mesma destilaria, que faz um whisky mais frutado, certo? Então, isso aqui é interessante. Apesar das regiões, as pessoas
falarem que existe ali um certo padrão, esse padrão às vezes as próprias destilarias quebram ali, fazem coisas diferentes, vão inovando cada vez mais. E aí depois que você sabe disso, você vai saber também, vai prestar atenção para preencher tudo, quais foram os barris que foram usados de finalização, que eu acho que é super importante, e o formato do alambique para você entender se é um whisky que ele tem um formato mais pesado, um destilado mais pesado ou mais leve. Então você já vai montando o quebra-cabeça para depois você começar a preencher tudo. Preencheu, aí você vai prestar atenção na aparência. Aparência, basicamente, a gente fala da coloração e oleosidade. Na verdade, eu estava pensando que essa parte da aparência justamente era para somar coloração e oleosidade. Aqui eu só falei para vocês da parte da coloração, mas eu acho que é interessante usar as duas para não precisar colocar também oleosidade. Acho que é um conjunto aqui que a gente pode levar em consideração. Depois você vai avaliar a parte dos aromas, pegando a roda de sabores e aromas aqui. Então você vai avaliar os aromas, os sabores e a finalização. Preencheu a pontuação de cada um deles, você já tem ideia de qual que é a complexidade que esse whisky tem para te passar. Coloca a nota assim, tudo de acordo com aquela pontuação superior aqui, que, por exemplo, aparência você pode colocar de 0 a 10, nariz de 0 a 25, boca de 0 a 25, finalização de 0 a 25 e a complexidade de 15. E aí você vai ter aí um total, se o seu whisky bater 100, é que é um whisky fora da curva. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, que eu vou complementar e depois eu aviso vocês quando eu atualizar isso daqui. Teor alcoólico. Acho que é super importante a gente também ter anotado aqui qual que é a porcentagem alcoólica de cada um desses whiskies na hora da sua avaliação. Quais foram as pontuações, por exemplo, que eu coloquei aqui dos meus whiskies? O Pitted Triple Cask, a minha pontuação total foi 87. O 14 Caribbean Cask, 86. E o Madeira Cask 21 anos, com finalização em barris de vinho fortificado, 93. Tudo que eu fui levando em consideração com aromas, sabores, finalização, com as notas que eu fui colocando aqui embaixo a respeito dos aromas, dos sabores, e aí você monta todo esse quebra-cabeça para no final você saber o que cada um desses whiskies te ofereceu. E aí isso daqui, cara, é um puta treinamento para você estar aí melhorando as suas percepções de aromas, sabores, seu conhecimento a respeito das regiões dos whiskies, a respeito da produção do whisky, dos tipos de barris usados na maturação. Então isso daqui realmente é uma bela lição de casa para você fazer sempre que você vai tomar o seu whisky aí. Se você puder comparar 3 whiskies diferentes, é uma bela aula. E assim, não faça uma vez só não, cara. Faça várias vezes, porque hoje você sentiu isso daqui, talvez daqui a 2, 3 dias você sinta algo a mais, algo diferente, as suas percepções podem variar de acordo com o dia, entendeu? Então não acho que eu senti hoje esses aromas e sabores do whisky, daqui a tantos dias eu vou sentir exatamente os mesmos. Não, vai depender da sua percepção nesse dia. Talvez você sinta alguns que você já sentiu e talvez você sinta outros que você não tinha conhecido ainda, ok? Então é isso, gente. Aqui um exemplo de como que vocês vão fazer para degustar os whiskies de vocês. Como eu já disse, isso daqui tá no meu link na bio lá que vocês conseguem baixar. Vocês têm aqui essas folhas para vocês poderem imprimir e fazer esse exercício aqui. E também já dá uma olhada durante a prova, vocês podem olhar a respeito das destilarias, dos formatos dos alambiques, ou mesmo antes dar uma estudada para depois vocês terem uma melhor performance dessa sua degustação. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo aqui para a galera e lembrem-se, entrem nos grupos de promoção que eu sempre passo para vocês os melhores preços. Comprem lá na lojinha do Mapa, porque eu recebo comissão por isso, mas vocês não pagam nada a mais por isso. Na verdade, se vocês comprassem pelo mesmo preço, sem ser pelo meu link, ia ser a mesma coisa, o valor ia ser o mesmo, só que aí a porcentagem de comissão ficaria com a Amazon, entendeu? Então, em vez de ficar para a Amazon, que já está multibilionária, deixa para mim que estou pobrezinho e estou precisando de dinheiro. Beleza? Quebrem suas garrafas, Slant Evar.